Olá, casais, boa noite. Aqui é o Thiago, líder do Ministério Ágape, e hoje eu preparei um tema muito especial para vocês. O que trouxeram vocês até este momento? Por que fazer o curso de casais? Por que tentar vencer na vida? Por que eu me casei com a minha cônjuge? Por que a minha cônjuge se casou comigo? Quero ter filhos? Quero ter mais filhos? Não quero ter? Quero estacionar por aqui? Aonde é que eu vou chegar no final de 2025, 2026? Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter resultados melhores ou não? Tenha fé. A fé nos faz voar. A medida da fé e a simplicidade de uma criança. Em Romanos 12:3, aprendemos que Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. E ele falou: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Mas qual é essa medida? Como podemos conhecê-la e vivê-la? Mas qual é a medida certa? Como podemos reconhecê-la? Em Mateus 18:3 diz, Jesus, melhor dizendo, nos dá uma resposta: em verdade vos digo que, se não vos convertestes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus nos ensina que a fé verdadeira não está na grandiosidade dos feitos ou da razão lógica das coisas, mas sim na simplicidade de um coração que confia. E a fé de uma criança não questiona, não hesita, simplesmente acredita e se entrega. Vou dar um exemplo da história que eu vi um filme há muitos anos atrás, em 1991, sobre Hook, A Volta do Capitão Gancho, a história do Peter Pan com o Robbie Williams, que ele já é um adulto chamado Peter Bunning, um homem que esqueceu como voar. O filme Hook, A Volta do Capitão Gancho, dirigido por Steven Spielberg, vemos um retrato simbólico da perda da fé. Peter Bunning, um advogado ocupado, deixou de ser Peter Pan. Ele cresceu, foi consumido pela responsabilidade e esqueceu a magia da infância, a leveza da alegria e o poder da imaginação. Quando seus filhos são sequestrados pelo Capitão Ganchos e levados para a Terra do Nunca, Peter precisa retornar, mas há um problema: ele não pode voar. O tempo, as preocupações e as decepções da vida adulta roubam dele sua capacidade de acreditar. Mesmo diante da realidade mágica da Terra do Nunca, ele não conseguia enxergar, ele não via, por exemplo, a comida que as crianças imaginavam em cima da mesa. No filme tem uma parte simbólica que mostra as crianças comendo, só que ele olha como adulto para a mesa e não tem nada na mesa. Só tem pratos vazios e as crianças se fartando de comer uma comida. Imaginar e ele como adulto não conseguia ver. Não lembrava do que era brincar, ele não acreditava, sua fé estava morta. Foi só quando voltou a se entregar para a alegria, ao amor por seus filhos e as lembranças que faziam feliz que ele finalmente começou a lembrar. A magia não estava na Terra do Nunca, mas estava todo o tempo dentro dele. E ele só precisava acreditar. E isso gerou um impacto de fé tremendo em mim. Essa história que foi contada em 91, vou citar aqui uma pessoa que eu não vou falar o nome dela, mas essa pessoa falou assim: essa história me marcou profundamente.
porque em 1991 passei por um momento de crise, fali. Eu tinha um sonho, uma visão, mas as vozes ao meu redor eram de dúvida. Poucos acreditavam em mim, até mesmo os que me conheciam falavam que não era possível. E eu mesmo comecei a me duvidar. Minha mente se encheu de temores e questionamentos. Então, assistindo a esse filme, eu fui atingido por uma cena poderosa. Peter finalmente passou a enxergar a comida imaginária que estava na mesa das crianças. E nesse momento, as crianças falaram: Peter, você realmente está, ou melhor, finalmente está imaginando. E isso foi como um golpe direto no meu coração, falou a pessoa. Eu havia perdido a minha fé, havia parado de sonhar e de acreditar. E foi ali que Deus falou comigo: finalmente você voltou a ter fé. E não só isso. Em outra cena, segundo essa pessoa, Peter conversa com o Sininho, sem perceber, começa a flutuar. E ele olha, e a Sininho olha para ele e diz: Peter, você começou a voar, você teve um pensamento feliz. Ele que era um adulto, da dureza do trabalho, da vida, começou a ter pensamentos felizes como uma criança. Naquele momento, eu percebi que o Espírito Santo estava me sussurrando, falou a pessoa. Agora que você pode voar, você pode ir atrás dos seus sonhos. E nesse momento a pessoa foi quebrantada. Compreendi que a fé não é sobre o que podemos ver, mas sobre o que escolhemos acreditar. Deus não nos dá a resposta de imediato, mas nos dá a medida exata de fé para vivermos seus propósitos. E se andarmos pela fé, veremos a promessa se cumprir diante dos nossos olhos. Sabe, gente, o Ministério Ágape veio disso, desse caminho da fé. A partir de fé nasceu o Ministério Ágape. Foi um chamado para restaurar famílias, fortalecer casamentos e transformar ainda mais e complementar os ministérios da igreja Criveli. A igreja não é nada sem as famílias, porque a verdadeira comunhão começa aqui, dentro do lar, não somente lá na igreja. E tudo isso só aconteceu porque eu caminhei pela vista. Ou melhor, eu não caminhei pela vista, eu caminhei pela fé. O que antes era invisível, Deus tornou real. Hoje posso ver com meus próprios olhos o que um dia só existia no coração da Elis e meu. Qual que é a conclusão disso? A fé nos faz voar. Se você tem um sonho, se Deus colocou algo dentro do seu coração, não permita que o peso do mundo roube a sua fé. Não caia no engano das riquezas, das preocupações, das dúvidas. Vocês são um casal maravilhoso. Não se esqueça de quem vocês são. Sejam como uma criança, creiam sem reservas. Não espere ver para acreditar. Acredite e então você verá. Porque o reino de Deus não é pela vista, é pela fé. Uma boa noite e um grande abraço para vocês. Até.